pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai falar sobre metas para 2024, isso aí. Nós vamos conversar um pouquinho sobre... Primeiro eu vou contar, as minhas metas para vocês pro ano de 2024. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de fazer, de ter metas. E eu quero também que vocês deixem aqui nos comentários quais são as metas para vocês pro ano de 2024, o que vocês mais querem fazer, como é que tá aí, as metas para esse ano, quais são os objetivos aí pro ano novo. Eu acho muito importante a gente começar o ano pensando naquilo que a gente mais quer, pro ano que tá começando, pra gente se organizar. E como vocês sabem, aqui no podcast, o objetivo é sempre ter um diálogo sobre o assunto, então nós vamos conversar sobre metas, porque eu quero que vocês também participem aqui nos comentários, escrevam aí quais são as suas metas. E eu fiz aqui uma listinha, tá? E eu separei as minhas metas por assuntos. Eu botei aqui as minhas metas literárias, que eu vou começar com essas metas literárias. Nossa, meti o livro aqui no queixo. Então eu vou começar com as minhas metas literárias, mas eu vou falar sobre as minhas metas literárias, metas financeiras, até porque aqui no canal, a gente tem aí a playlist Jornada da Educação Financeira junto com a playlist do Ano Sem Compras, Você pode acompanhar só a playlist do Ano Sem Compras, mas você também pode acompanhar a Jornada da Educação Financeira. Então vou falar um pouquinho sobre minhas metas financeiras e também minhas metas pessoais. Então dividi aí em 3 tópicos: metas literárias, metas financeiras e minhas metas pessoais. Então, gente, eu separei esses livros aqui porque, na verdade, são os livros que já estão aqui, ficam aqui na pilhinha de livros, que são os livros para eu ler logo, ou os livros que eu quero começar a ler logo, ou os livros que às vezes já estão em andamento. São livros que a leitura tá para começar ou já começou e eu ainda não terminei. São livros que por algum motivo eu tenho que ler logo ou eu quero ler logo, então eu vou começar mostrando esses livros para vocês, tá? Então, a minha primeira meta literária é terminar de ler esses livros. Eu vou só passar eles aqui rapidinho. A maioria desses livros eu já mostrei para vocês aqui no canal em unboxing ou em vídeo de resumo do mês. Então vamos lá, os livros que estão em andamento, que são os meus primeiros livros aí da meta para 2024, que é terminar de ler o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ele tá sendo lido já, tá? Mas tá em andamento. O livro do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros, que é o próximo livro depois do livro da Alemanha, que esse aqui é Um Amor Feliz, da Wisława Szymborska. Gente, esse livro é da Polônia, se eu não me engano, então é difícil de falar o nome. Tá em andamento, é um livro de poesia. E o famoso, maravilhoso livro em andamento há 84 anos aqui neste canal, que é o livro do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros, da Alemanha, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Gente, agora faltam só 200 páginas, gente. Eu tô tão feliz que eu cheguei aí nas últimas 50 páginas. Eu empurrei aqui uma bolsa, fez um pouco de barulho. Eu tô colocando os livros que estão em andamento agora aqui. Vou botar os outros aqui. Então, a minha primeira meta é terminar esses livros em andamento, tá? Outros livros que estão em andamento, mas que não tão urgente assim, O Consultório Sexual. Eu comecei a ler, mas dei uma desanimada, mas quero continuar. É o livro de uma psicóloga que fala sobre sexualidade. Eu achei bem interessante, eu vi ela num podcast, achei o jeito dela falar legal, mas eu dei uma desanimada porque eu tô com outras leituras aí com prioridade, tá? E tem outros 2 livros que estão em andamento, mas eu resolvi não pegar, porque eles são livros bem grandes e eu não ia conseguir levantar a pilha toda. Um livro que eu comecei a ler, mas não terminei, mas aí isso já tem mais de ano que eu comecei a ler, provavelmente eu vou ter que recomeçar a leitura, é o Mulheres que Correm com Lobos. O livro é bem bacana, mas é um livro bem denso, e aí eu acabei me distraindo e focando em outras leituras, tá?
E também o livro Fundação, né? A trilogia da Fundação. Eu li a primeira parte da trilogia, falta a parte 2 e a parte 3. Depois eu concluí a primeira parte. A primeira parte não foi tão maravilhosa quanto eu achei que iria ser, então deu uma desanimada. Mas eu quero continuar a leitura da trilogia da Fundação também. Quero ler a parte 2 e a parte 3. Estou esperando aí terminar, né, a Montanha Mágica para poder dar continuidade a essas duas leituras, tanto a Mulheres que Correm com os Lobos quanto a Fundação e também os outros 3 livros que eu mostrei. E, pessoal, tem aqui os livros que eu quero prioridade na hora da leitura. O primeiro livro que eu vou mostrar é o Guerra e Paz, do Tolstói. Esse livro aqui eu vou ler pro clube de leitura da Tati Feltrin, tá? Eu ainda não me recordo com precisão qual é o mês que eu vou ter que ler, mas é aí uma meta de leitura para esse ano, tá? Por causa do clube de leitura da Tati Feltrin que eu tô participando. Outro livro que eu tenho que ler pra já, que é Os Miseráveis, né? Tem aqui a parte 1 e a parte 2. Ele seria um livro só, mas como é tanta página, eles dividiram em 2 tomos. Então, Os Miseráveis, do Victor Hugo, eu tenho que ler ele até o final de fevereiro, gente. Provavelmente não vai dar, porque a Montanha Mágica tá consumindo todo o meu tempo livre. Eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que cuidar da casa, eu ainda tenho que dar atenção ao meu marido e às pessoas da minha vida. Então, assim, muito do meu tempo livre tá indo pra Montanha Mágica e também pros meus bordadinhos, pros meus hobbies, né? Ainda não consegui começar Os Miseráveis, mas quero ler aí até o final do ano. Na verdade, deveria ler pra fevereiro, mas não sei se vai dar tempo de ler tudo, tá? Mas tá aí nas minhas metas. Um livro que tá na minha meta para 2024 é o Linguística Histórica, uma introdução ao estudo da história das línguas, tá? Esse aqui sai pela Parábola e foi escrito pelo Carlos Alberto Faraco. É um livro que vai me ajudar muito aí, porque eu sou professora de inglês e eu gosto muito dessa parte de linguística, principalmente linguística histórica. É a parte que mais me fascina na questão de aprendizado de idiomas e de línguas. É a parte histórica, como essas línguas surgiram, como que elas foram modificadas durante aí os séculos. Então é um livro que eu quero ler muito ainda esse ano. Neste mesmo assunto, né, é o The Adventure of English, The Biography of a Language, do Melvin Bragg. Esse livro aqui é A Aventura do Inglês, a biografia de uma língua. É também a história, só que aqui é a história especificamente da língua inglesa. Então, esse livro aqui ele é em inglês, ele vai falar, né, da história desde o surgimento do inglês arcaico até o inglês hoje em dia. Quero muito ler, eu já li o documentário que foi baseado nesse livro, mas eu quero ir na fonte, né? O documentário foi baseado nesse livro aqui, eu quero ir na fonte, no livro, para poder saber tintim por tintim aí da história da língua inglesa. E o último que tá, né, na minha lista, assim, no top das metas literárias é o Deixe de Ser Pobre, do Eduardo Feldberg. Ele é o primo pobre. Eu li um livro do primo rico e agora eu quero balancear, quero ler o livro do primo pobre para poder ver quais são as dicas diferentes que ele dá, né? Aqui ele fala de uma maneira bem mais simples, bem mais popular. Ele fala mesmo pra galera que tá com dívida, que quer sair do aperto. Então eu acho que aqui vão ter dicas diferentes. Não sei o quão bom é o livro porque nem comecei a ler ainda, mas é uma das minhas metas para 2024. Então, assim, de leitura que já está separado como meta são esses livros, tá? Espero conseguir ler todos aí esse ano, mas eu anotei aqui nas minhas metas que, além dos livros prioritários, eu não contei a quantidade, mas a minha meta maior mesmo do ano é conseguir ler mais de 20 livros, porque no ano passado foi o ano que, desde que eu criei o canal, foi o ano que eu li menos quantidade de livros a lazer, né? Eu li bastante para pós, mas li menos livros a lazer. Eu li um total de 20 livros a lazer, que são os livros que aparecem aqui no canal. Então, esse ano eu quero ler pelo menos 21. Eu quero ler mais do que 20 livros, tá? É a minha meta. E quero dar continuidade ao desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Para isso, eu preciso dar fim, né? Eu preciso terminar a minha leitura do A Montanha Mágica. Então, é isso.
dar continuidade aí ao desafio Volta ao Mundo em 50 livros, ler mais do que 20 livros e ler esses livros aqui da pilha de prioridade, tá? E vocês, me contem aqui nos comentários quais são as suas prioridades literárias, quais são as suas metas literárias para 2024. A sua meta é começar a ler? É uma ótima meta. Se você não tem o hábito ainda de ler, eu acho que seria um ótimo começo aí de 2024 estabelecer essa meta, criar o hábito da leitura. Super apoio se você tá aí tentando começar. Agora eu vou falar sobre as minhas metas financeiras. Quem me segue aí e assiste os vídeos da playlist da Jornada da Educação Financeira já viu aí o meu fechamento de 2023, que eu fiz um vídeo falando qual foi o resultado aí, né, do que eu aprendi e botei em prática. E as minhas metas financeiras para 2024 é a primeira de todas continuar usando a regrinha lá, usando a tabelinha, anotando tudo que eu gasto e tudo que eu ganho e aplicando aquela tabela para eu ir conseguir visualizando todos os meses a porcentagem de tudo que eu gasto. Quanto que eu gasto em contas essenciais, não essenciais, quanto que eu torro, quanto que eu junto ou invisto. Isso para mim é muito importante, então eu vou continuar. Não sei se eu vou continuar fazendo os vídeos pro canal, mas eu vou continuar fazendo a jornada da educação financeira na minha vida pessoal. Vou lá continuar com a minha planilha no Excel, anotando tudo, vendo as porcentagens, vendo aonde eu posso melhorar. Tá? E aí, a primeira meta que eu anotei aqui é juntar os 6 meses de fundo emergencial. Então, qual é a minha maior meta? Que foi, aliás, né, além de continuar com a jornada da educação financeira para 2024, que é aprender mais sobre como cuidar melhor do meu dinheiro, né, continuar me educando financeiramente, meu maior objetivo para 2024 é conseguir juntar no meu fundo de emergência, né? O que é um fundo de emergência? É um fundo que você põe um dinheiro ali para caso aconteça alguma catástrofe, você tenha dinheiro, como tirar dinheiro para poder dar um jeito naquilo de ruim que aconteceu. Por exemplo, carro pifou, fiquei doente, sei lá, alguma emergência que precise de dinheiro, eu preciso ter dinheiro guardado. E o que os especialistas geralmente indicam é que você guarde de 6 a 12 meses de salário nesse fundo para a emergência. Então, minha meta para 2024 é conseguir juntar 6 meses de salário no fundo emergencial e aí eu chego na minha meta. Gente, eu não vou botar a meta de juntar 12 meses, tá? Porque assim, se já tá difícil juntar 6 meses, eu não vou dobrar a meta. Primeiro eu vou atingir a meta. Então, a minha meta para 2024 é conseguir economizar e guardar para emergências o equivalente a 6 meses do meu salário, tá? Agora, eu dividi aqui também metas profissionais. Esqueci de falar no começo do vídeo, mas uma das metas aqui, né, eu dividi metas literárias, metas financeiras, metas profissionais e pessoais. Então, no meu profissional, eu quero me formar na pós, né? Eu tô fazendo pós-graduação em psicopedagogia clínica e junto eu tô fazendo 2 cursos de pós-graduação. Uma é psicopedagogia clínica e o outro é psicopedagogia para adultos e idosos. O curso de psicopedagogia para adultos e idosos, ele é uma especialização da pós em psicopedagogia clínica. Então, você só pode entrar na especialização de psicopedagogia para adultos e idosos quando você já está matriculado na pós em psicopedagogia clínica institucional, né? O nome todo da minha pós é psicopedagogia clínica e institucional. No caso, quando eu me formar, eu posso trabalhar como psicopedagoga tanto em instituições, né, empresas, escolas, como clinicar, que é abrindo a minha própria clínica, né? No caso a gente chama de escritório, mas é uma clínica psicopedagógica. Então, eu vou para o lado do clinicar, eu vou abrir a minha clínica psicopedagógica, mas para isso eu tô me especializando junto, né? Meio que tô fazendo 2 pós ao mesmo tempo. A pós geral em psicopedagogia clínica institucional e a pós especialização de psicopedagogia clínica para adultos e idosos. Eu vou clinicar para adultos e idosos, tá? Eu não tenho foco nem meta de clinicar para criança. Então, a minha primeira meta aí profissional é me formar na pós, né, nos 2 cursos, tanto na pós mesmo quanto na especialização para adultos e idosos, e
a maior meta também, que depois que eu me formar, eu quero abrir a minha clínica de psicopedagogia para adultos e idosos. O que preciso para isso? Eu preciso alugar um escritório num lugar bom, num lugar que vai ter estacionamento para os meus pacientes, um lugar que eu possa fazer confortável para pessoas do público adulto e para idosos também, que tem elevador para poder, principalmente os idosos, conseguirem acessar. Então, tudo isso eu vou levar em conta na hora de escolher ali o espaço para montar a clínica. Só que assim, gente, vocês sabem, para você montar, né, um escritório, uma clínica, primeiro que você tem que ter o espaço, conseguir alugar o espaço e montar aquele espaço. Geralmente você tem que reformar e tudo mais. Então, assim, gostaria de terminar 2024 com o meu espaço montado, já clinicando. Mas, como o meu curso termina em março, né? Após termina em março, se eu passar em todas as matérias, eu concluo. Provavelmente meu diploma deve ser publicado lá para abril ou maio. Então, nesse período entre abril e maio, eu já vou estar efetivamente buscando o espaço para alugar. Só que aí tudo isso envolve também o financeiro, envolve a organização com as minhas aulas de inglês, aí vai envolver, né, uma transição, porém, é a minha meta até 2024 já estar atendendo como psicopedagoga no meu espaço. E agora, as minhas metas pessoais. Gente, qual dessas categorias vocês acham mais importante? As suas metas literárias, as suas metas financeiras, as suas metas profissionais, as suas metas pessoais. Qual dessas 4 categorias você vai focar mais em 2024? Eu, sinceramente, sempre foco mais no meu pessoal, tá? Eu tenho isso em mim de sempre focar naquilo que me faz feliz. Então, pra mim, a categoria, apesar do literário, apesar do financeiro, apesar do profissional, a categoria que mais me importa e que eu sempre foco mais é naquilo que vai me fazer mais feliz. Então, é o pessoal que mais me importa. Então, qual que é a minha meta pessoal? Primeira, fazer mais yoga e fazer mais exercícios físicos, né? Yoga / exercício físico. Na verdade, qual que seria para mim o mundo ideal? O meu mundo ideal seria não precisar trabalhar na parte da manhã para poder tirar todas as manhãs para poder fazer yoga de segunda a sexta. No momento, eu só consigo não trabalhar na segunda e na quarta. E assim, gente, isso não é só tipo assim, eu quero tempo livre, não é só isso é recomendação médica, tá? Quem me acompanha há um tempo sabe que em 2021 eu passei por um período aí que eu tive que fazer uma cirurgia para cuidar da minha saúde, passei fiz uma operação, e aí no pós-cirúrgico, depois de ter passado uns 6 meses e tal, a médica conversou comigo e falou assim, olha, para você se manter, né, mais tempo, porque eu tenho endometriose, que é uma doença ginecológica e não tem cura. Então, qual que é o tratamento? Além da cirurgia, que no caso eu precisei naquele momento específico, não são todas as pessoas que têm endometriose que precisam fazer cirurgia, tá? Isso é caso a caso, mas eu precisei fazer naquele momento específico, mas uma parte do tratamento para eu evitar ter sintomas é exercício físico, boa alimentação. Então, a alimentação eu cuido muito, como quem me segue lá no Instagram vê que eu evito glúten, evito lactose, evito açúcar. Por quê? Recomendação médica para baixar o nível de inflamação que a endometriose pode causar. Então, não é que eu quero emagrecer, não é que eu faço dieta porque eu faço academia, não. Eu faço essa dieta que eles chamam de dieta anti-inflamatória para diminuir o nível de inflamação da endometriose, assim eu não sinto dores, né? O maior sintoma da endometriose é dor na menstruação, dor abdominal, dor no intestino. Então, quando você desinflama, né, as células da endometriose que causam a inflamação, quando você tem uma alimentação melhor, você sente menos os sintomas ali. Então, eu evito o máximo que eu posso. Claro, eu como besteira de vez em quando? Como besteira de vez em quando porque eu não tenho alergia. Mas 80% da minha alimentação hoje é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, pra poder eu não ter realmente a dor da endometriose. Gente, que quem tem endometriose sabe, é uma dor assim que não dá pra explicar, sabe? Tem muitas mulheres que ficam de cama e tudo mais, então assim, uma parte é alimentação, mas outra parte é exercício físico. Eu preciso fazer exercício físico. A minha médica me aconselhou que o ideal era fazer exercícios físicos de leves a moderados,
5 vezes na semana. Por exemplo, 1 hora de caminhada 5 vezes na semana, fazer fortalecimento muscular, né? 5 vezes na semana. Daí o fortalecimento muscular poderia ser com fisioterapeuta ou com um personal trainer, porque teria que ter um acompanhamento meio que médico ali, porque daí eu precisaria fazer especificamente fortalecimento pélvico, pernas, mais específico, porque é a região que eu sinto mais, que eu sentia, né? Graças a Deus, desde a cirurgia eu não sinto mais tanta dor assim da endometriose, até porque a minha alimentação tá ok. Só que, gente, né, pessoas que não são ricas precisam trabalhar. Então hoje eu não tenho tempo para fazer exercício físico 5 vezes na semana, porque eu dou aula de manhã, de tarde e à noite. Alguns dias eu dou aula só à noite, segunda e quarta eu dou aula só à noite, justamente porque foram os dias que eu consegui liberar a minha manhã para fazer yoga, que é um exercício moderado, tá, gente? Yoga não é um exercício muito leve. Se você faz yoga, você sabe do que eu tô falando, tá? Yoga é puxado às vezes. Tem dia que a gente vai e foca só na respiração, tem dia que a gente foca mais na respiração. Mas o dia que a instrutora pega a gente no flow, filha, é um exercício físico. Essa semana eu tô com os bracinhos até tremelicando da yoga de segunda-feira, tá? Porque a yoga de segunda-feira foi flow e, ó, a gente suou. Então, assim, a yoga pra mim é um exercício moderado, que é muito bom, porque ele trabalha a elasticidade e o fortalecimento muscular, tá? Além de cuidar também da minha saúde mental, porque na yoga a gente pratica também relaxamento. Nós temos dentro da yoga, sempre a gente começa com relaxamento e termina com relaxamento, e no meio ali é a prática da yoga com os movimentos em si, mas só que a yoga é muito mais do que só os movimentos, né? A yoga tem a parte de respiração, tem a parte dos ensinamentos da yoga, né? Tem a yoga fora do tapetinho, mas a gente tem pelo menos 40 minutos de yoga no tapete, focando nos movimentos. Algumas aulas são mais de alongamento, algumas aulas são mais focadas na saudação ao sol, que daí a gente faz 300 saudação ao sol, tô brincando, a professora não pega tanto no pé assim não, mas a gente faz pelo menos 3 ou 4 saudação ao sol. Tem yoga, tem aula que é flow, a gente mistura bastante e eu amo essa diversificação, mas é um exercício que eu faço moderadamente, não é um exercício muito leve não. Mas eu só consigo fazer hoje 2 vezes na semana, então eu gostaria de ter mais tempo da parte da manhã para cuidar da minha saúde fazendo mais exercício físico. Meu sonho era fazer yoga de segunda a sexta, porque daí eu ia atingir a meta que a médica me aconselhou, né? Tipo assim, exercícios físicos moderados, de leve a moderado, 5 vezes na semana. Aí ela falou que depois que eu já tivesse muito acostumada com exercício físico e que o meu corpo já aguentasse, aí eu podia pegar mais pesado, fazer uns exercícios mais puxados. Mas como eu não faço exercício todos os dias, primeiro eu teria que fazer aí exercícios leves a moderados, tipo caminhada, yoga, fortalecimento muscular com algum profissional da saúde, para ser um exercício mais moderado primeiro, para depois aumentar a intensidade. Mas infelizmente eu tenho que trabalhar, né? Eu preciso ter horário para dar aula de manhã. E eu dou aula de manhã terça, quinta e sexta. Então é uma das minhas metas fazer mais exercício físico, né? Fazer mais quantidade de vezes na semana. Mas infelizmente eu não consigo. Mas queria terminar 2024 fazendo yoga de segunda a sexta. Vamos ver. Outra meta pessoal é meditar todos os dias. Gente, uma amiga minha me mandou ontem um vídeo, né, de yoga guiada, de meditação guiada. Eu costumava fazer meditação guiada com essa mesma pessoa que faz os vídeos, mas eu parei um tempo. Não sei porquê, destrambelhei um pouco, porque a meditação me ajuda muito a ficar centrada. Então, botei aqui na minha meta meditar todos os dias, nem que seja 5 minutos. Quero voltar aí na minha disciplina de meditação. Outra meta que eu acho que a meditação vai me ajudar bastante é ter menos medo. Gente, isso é uma coisa que atrapalha muito a minha vida. Eu sou uma pessoa medrosa. Eu tenho fobia de relâmpago e trovão. Fobia diagnosticada, tá? Tipo, eu ia na psicóloga pra poder tratar, faz tratamento. Eu estava de alta, eu tô de alta, na verdade, eu tô num período de alta. Mas, gente, durante o verão, pra mim é complicado, tá?
Essa questão das chuvas, das tempestades com raio e trovão, é complicado pra mim durante o verão. Então, uma das minhas metas de 2024 é voltar a cuidar disso e diminuir o medo, tá? Não só da chuva, porque a minha fobia mesmo diagnosticada é só relâmpago e trovão. E, gente, é o relâmpago e trovão apenas, tá? Não tenho medo do vento, não tenho medo da água, não tenho medo das outras coisas que envolvem a chuva, não são problemas pra mim. O meu problema é com o clarão e o barulho, e só. Mas também, gente, tenho medo de várias outras coisas, tá? Medinho normal, assim, medinho de que não é fobia, eu tenho de inseto, de aranha, né? Tenho medo de acidente de carro, medo de andar de avião, mas aí essas outras coisas são super controláveis, entendeu? Eu não tenho fobia dessas outras coisas. Não entro em pânico nem nada. Como vocês sabem, já viajei para outros países, já peguei avião várias vezes, mas rola um medinho ali. Mas é um medinho meio que mais normal, sabe? Então, uma das minhas metas para 2024 é buscar ter menos medo das coisas, tá? E, por último, tentar socializar mais. Gente, por que socializar mais? Porque eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser professora e estar sempre em contato com os outros, hoje mais online, apesar de eu conversar com as pessoas da minha família que são mais próximas, eu sou uma pessoa mais, eu acho, pro introvertido do que pro extrovertido, no sentido de que, tipo assim, se eu tô à vontade ali em família com pessoas que eu tenho intimidade, eu falo pra caramba, falo pelos cotovelos e tal, mas isso suga todas as minhas energias. Tipo assim, ser aquela pessoa que socializa, que tá em grupo, suga muito a minha energia. Eu tenho, até conversando com a psicóloga, eu tenho baixa energia social. O que que é isso? Pra mim, é muito difícil, por exemplo, ter que estar com um grupo grande de pessoas mais de uma vez por semana. Tipo assim, se eu for numa festa, tipo num casamento, gente, eu vou no casamento, por exemplo, no sábado, e é isso, não espere que domingo eu tenha energia pra lidar com pessoas. Tipo assim, se eu for num casamento que eu vou ver 100 pessoas, que eu vou conversar com 100 pessoas, que eu vou estar ali sendo educada e tentando, tipo, ser legal com as pessoas, com 100, 200 pessoas num casamento, vocês podem ter certeza que domingo eu não quero falar com ninguém. Domingo eu tenho zero energia. No dia seguinte da reunião com muitas pessoas, eu tenho zero energia pra conversar com as pessoas, eu quero ficar em casa, eu quero ficar quietinha em casa com meu marido, que é também super introvertido, que ama a casa dele. Gente, tá anoitecendo, não sei como é que tá a iluminação. Mas enfim, então eu e meu marido, a gente tem isso em comum, né? Nós somos bem introvertidos, a gente gosta muito de ficar em casa e a gente tem essa energia social baixa. Mas às vezes, mesmo eu tendo energia social baixa, eu socializando poucas vezes, por exemplo, na semana, eu sinto falta de conversar com as pessoas. Eu sinto falta de visitar amigos, de ter amigos mais íntimos, assim, sabe? Eu tenho amigos íntimos, mas como eu não gosto de festa, eu não gosto de confusão, eu não gosto de carnaval. Pra mim é muito assim, tipo, vamos tomar um café, vamos num shopping, vamos numa cafeteria, vamos fazer alguma coisa bem, tipo assim, pode sentar. Tem que ser um lugar assim que dê pra sentar, que dê pra ficar tranquilo. Então, assim, uma das minhas metas pra 2024 é socializar mais, mas socializar também de um jeito que não me sugue todas as energias, porque eu me conheço, eu tenho essa maturidade, eu sei que eu tenho pouca energia social. Eu não sou uma pessoa que vai ficar feliz indo na balada, eu não sou uma pessoa que vai ficar feliz indo no barzinho com 300 pessoas e música alta. Eu não tenho essa energia de socialização gigantesca, né? Mas eu queria socializar mais, fazer mais amigos. Talvez, por exemplo, se eu conseguisse participar de um clube de leitura aqui na minha cidade, que fosse um clube de leitura presencial, daí eu ia fazer mais amizade numa situação mais
calma, mais low profile, numa situação que eu conseguiria lidar melhor, sabe? Outra das minhas metas pessoais também é continuar me dedicando aos meus hobbies. Eu acho que ter hobby é muito importante, sabe? Eu gosto muito de fazer coisas que me deixem felizes. Tipo, eu gosto muito de pintar, eu gosto muito de fazer o meu crochê, gosto muito de fazer tricô, gosto de escutar música. Eu tenho vários hobbies, várias ações durante a semana ou o dia que me deixam felizes. Então, uma das minhas metas também é manter esses hobbies, continuar lendo, continuar pintando, continuar com crochê, continuar com tricô de vez em quando. É óbvio que não dá tempo de fazer tudo todos os dias ou todas as semanas, mas uma coisa que me deixa muito feliz é ter os hobbies. Até um assunto que eu gostaria de conversar mais a fundo com vocês num próximo podcast, que é a importância de se ter hobbies, né, e de se fazer coisas que te deixam felizes, pequenas ações que você constrói algo ali, né, durante aquele, enquanto você está fazendo aquele hobby, você está fazendo alguma coisa, igual, enquanto eu tô pintando ali, o objetivo é ter o quadro pronto, enquanto eu tô fazendo o meu crochê ali, o objetivo é ter um tapete ou um cachecol e tudo mais. Então, assim, uma das minhas metas de 2024 é manter esses hobbies. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Me contem aí quais são as metas de vocês para 2024. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho aí o motivo dessas minhas metas. E assim, são coisas que me deixam feliz ficar pensando na possibilidade de concretizar essas coisas, principalmente as minhas metas pessoais, né, da yoga, da meditação, dos hobbies, tentar socializar e fazer um pouco mais de amizade. São todas coisas que me deixam felizes e são as minhas prioridades para 2024. Espero que você tenha gostado desse podcast. A gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!